Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui reunidas no Grupo Mulheres do Brasil. Nós somos originalmente do Comitê Mundo Digital. Lá no Comitê Mundo Digital, né, nós temos o propósito de desmistificar a tecnologia e levar esse entendimento para toda a sociedade, né, de como fazer o melhor uso disso. E desde que iniciou a pandemia, nós ficamos impossibilitadas de alcançar o nosso principal público, né, que seriam a sociedade de forma geral, que a gente tinha diversos projetos encaminhados para poder atender essa parte educativa, né, de levar, de fazer com que todos entendam como fazer melhor uso dessas tecnologias. E a gente entendeu que a grande dificuldade para a gente continuar esse trabalho de forma online se dá por conta da falta de conectividade, da dificuldade de pessoas que têm uma dificuldade socioeconômica de terem um sinal de qualidade, né, de realmente poderem fazer uso disso para que a gente possa manter aí o desenvolvimento econômico, social, a educação, né, cada vez mais a gente está falando de educação híbrida daqui em diante e a gente precisa encontrar meios de como a gente chega a essas pessoas e por conta disso organizamos várias frentes dentro desse grupo de trabalho. Temos aqui muitas mulheres especialistas na área de telecomunicações, né? A Marise, a Daniele que está aqui com a gente, a Magali, e essas mulheres incríveis que estão aqui com a gente, várias outras, né, da área de tecnologia, estão todas as semanas conversando a respeito de como tornar essa conectividade um bem universal para quem mais precisa, e principalmente nessa frente de conectividade universal que nós organizamos, hoje a gente quer discutir um pouquinho a respeito do 5G, né, está-se muito falando a respeito do 5G no país, de algumas deliberações, né, em termos de governo que estão acontecendo, e a gente quer entender, a gente quer trocar um pouco de informações a respeito, aprender um pouquinho a respeito da forma como o 5G evolui as tecnologias que a gente tem hoje no mercado, né? E a Daiele que está aqui com a gente, né, por favor, se apresente, fale rapidinho um pouquinho do que você conhece, é uma das voluntárias do Mulheres do Brasil e especialista nessa área para compartilhar com a gente. Obrigada. Bom, gente, no voluntariado aqui, usando o trabalho da gente com um pouquinho mais propósito, né? O ganha-pão nosso com um pouquinho mais de propósito. Eu trabalho num ecossistema de teste e medição de telecomunicações que envolve, entre várias outras áreas, mas especificamente essa que a gente vai conversar agora, a parte de teste e medição simulação de redes celulares, né? Então, equipamentos que vão simular dificuldades da rede, e aí a gente tem que desenvolver habilidades de conhecer as gerações, de conhecer o que acrescenta, o que não. Então, empresas como Samsung, Motorola, Apple compram equipamentos, fazem a simulação da rede para fazer determinadas aplicações, se uma chamada em grupo funciona ou não, como deveria ser melhor, tá? Voltando aí até a abertura que a Michelle deu, eu vou colocar uma apresentação aqui só para guiar a gente melhor nessa discussão. O principal, se você puder liberar para mim, para eu poder fazer a apresentação aqui. A ideia aqui, eu vou falar um pouco sobre o 5G, as ondas dele de implantação, né? A questão de como é que a gente é impactada nisso, né? As fases por exemplo, hoje a gente está numa decisão de como é que vai ser o nosso leilão do 5G. Então, um ponto bem importante da decisão de como vai ser o nosso leilão do 5G por exemplo, o governo entrou agora com uma exigência. Vocês querem comprar espectro para o 5G? Então, vocês vão ter que, sim, colocar o 5G puro. E aí, o que quer dizer isso, né? Então, vou tentar passar de uma forma rápida, porque a apresentação é bem mais completa, mas tentar traduzir, né? A nossa função aqui cada uma tem a função de tradutora da sua especialidade em tecnologia, o que é que o 5G traz, como ele traz. E aí é onde a gente pode atuar para assegurar a universalidade da conexão,
e determinadas aplicações abrir a nossa mente. Por exemplo, a gente tem à frente um lado a parte de educação, tem à frente para a parte do SUS, como é que cada uma dessas coisas devem ser aplicadas. Então, a gente tem a primeira onda do 5G. O 5G, assim como outras tecnologias celulares, ele chega em ondas. Então, a primeira onda é a parte de acesso fixo. É o equivalente ao modem Wi-Fi que a gente tem hoje em casa. Ao invés de chegar a fibra ótica, ele chega a um sinal 5G, né? Que é mais fácil, é mais simples fazer a gestão da rede nisso daí. Aqui no Brasil, a gente não teve essa primeira onda chegando, não chegou nesse formato, né? Mas em outros países, sim, tá? No 4G, a gente teve isso, por exemplo, em Campinas, tinha uma operadora específica que provia 4G assim, né? Internet em casa, banda larga em casa. Então, pensa uma operadora provendo banda larga em casa através da rede celular, tá? A fase 2, né, a onda 2, que é a parte que a gente começou aqui no Brasil, que são consumidores de smartphone. E na grande maioria entraram nas redes chamadas NSA. Ela aproveita um pedaço da rede 4G, então o core da rede, onde concentra toda a comunicação, ela usa e simplesmente a interface aérea que a gente fala, né, a conexão direto da rede, a nossa com a antena, ela é melhorada pelas tecnologias que o 5G tem. Então, a gente aqui no Brasil hoje, a gente está nessa parte aqui, a gente ainda não consegue ter experiência, exatamente porque a gente ainda, o 5G é nosso, e aí é outra discussão que deu até problema no Procon, né, para algumas empresas, foi de que falar do 5G mais rápido. O 5G ainda não é mais rápido, porque a tecnologia que eles estão usando, o DSS, não garante que ele seja mais rápido do que o 4G. E aí, quando eu estou falando de velocidade, então a gente tem internet em casa 100 mega na fibra, 200 mega. Estou falando de internet rápida no 4G, chegando, e aí teórico, tá, gente? 1.2, 1.6 giga no 4G, bits por segundo, né, de velocidade, ou seja, frente aos 200 mega de internet de fibra ótica, 1.600 mega de fibra ótica, né, colocando na mesma magnitude para entender. E aí, a gente tem a onda 3, que é na hora que as operadoras começarem. Então, saiu o leilão do 5G no Brasil. O governo faz as exigências quando ele faz a concessão, né? Ele ainda está em discussão, mas foi uma nova regra que entrou agora, né, em discussão, que é obrigatória a implantação do 5G puro. Não será aceitado, vai ser aceitado, mas só que em menor escala, ou NSA. Por quê? Para garantir a baixíssima latência, a latência é o atraso da rede, né? Igual a gente vê, às vezes, numa videochamada de WhatsApp, que o som atrasa e tudo mais. Então, a baixíssima latência, a gente só consegue no 5G puro. 5G puro é o quê? Além da antena ser 5G, que a gente chama de rede de acesso, né? O core da rede também é 5G. Então, aonde os pacotes ali, né, andam, ele é mais rápido, ele é mais eficiente. E aí tem ganho de eficiência espectral, entre outras coisas técnicas, né? O que isso viabiliza? Então, viabiliza uma cirurgia remota, porque o atraso da rede é menor, a velocidade é suficiente para atribuir uma conexão dessa. Aí começam algumas experiências que eu vou conversar lá para frente, que são, por exemplo, você entrar num óculos de realidade virtual e ser suficiente para a gente jogar ao mesmo tempo. Então, eu consigo ter uma capacidade da rede tão alta, mas tão alta, que a gente vai começar a ter novas aplicações que a gente consegue vivenciar. A onda 4, a gente está bem em passinhos, né? Com a IoT foi a primeira parte, a internet das coisas, né? Conectada no 2G, no 3G, no 4G, isso já existe. Mas aí, quando a gente fala massivo, é que é uma quantidade muito grande de dispositivos de baixo custo e que a rede é capaz de gerenciar. Então, você vai pensar em sensor, desde que, nossa, novidade em maratona, um sensor que identifica o tempo do atleta.
Agora, pensa um sensor em cada coisinha, desde o encanamento da Sabesp, né, da operadora de água, de luz, de tudo que vocês imaginarem. Lógico que vão chegar primeiro nessas demandas maiores, né? Então, aqui é uma quantidade de sensores ligados à rede gigante. E o máximo do 5G é a parte, aí você consegue integrar várias redes, e aí a gente está falando, por exemplo, do V2X que tem aqui, que é a parte das cidades digitais, então que os veículos são autônomos, o veículo tem algum acidente, alguma coisa, automaticamente, ninguém precisa ligar mais para a polícia, isso por sensores já liga para a polícia, já liga para o bombeiro, porque tem detector de fumaça. Então, tudo isso acontece, aí a gente vai estar vivendo aqui, aquele mundo dos filmes, de verdade. O 5G é possível viver aquele mundo dos filmes. Bom, aqui só entrando nos detalhes, né? Quando eu falei da segunda onda, que a gente fala dos smartphones, então a parte de realidade aumentada, apesar da gente não viver a vida dos games, então tem muita gente jogando. Eu sou antiga, gente. Eu sou nova, mas eu sou antiga. Second Life, que foi um dos primeiros jogos que saíram online, né? Imagina você viver em realidade, jogar aquilo lá em realidade aumentada. Então, você coloca um óculos isso exige uma largura de banda muito maior. Realidade virtual. Então, por exemplo, dentro de algumas fábricas, hoje em dia, o pessoal já é treinado online com óculos que dá a vivência deles de estarem mexendo no maquinário que eles vão mexer depois do treinamento. Então, isso daí já torna-se possível, e aí por conta dos vídeos de altíssima qualidade. Então, é um cara, sei lá, da Coreia, do Japão, que está treinando os funcionários aqui no Brasil, e é possível por conta da rede 5G, tá? Então, os jogos imersivos, né, de 3D, com vários jogadores, streaming de vídeo. E toda vez que a gente fala de games, uma coisa que eu aprendi, não olhar mais games como diversão e entretenimento. Toda vez que a gente vê algo possível, assim como a indústria automobilística se desenvolveu rápido por conta das corridas de Fórmula 1, dispositivos de segurança e tudo mais que é do entretenimento, os jogos é a mesma coisa. Os games, na parte educacional, então, a gente pegar essa perspectiva profissionalizante de que os jogos foram feitos, ganharam dinheiro, desenvolveram a indústria com entretenimento, mas que depois começam essas aplicações, tá? Então, previsões de manutenção do carro, seguro. Então, o carro também todo conectado. É uma onda, por exemplo, esse ano a BMW já começa a produzir todos os carros com 5G. Aí você vai falar assim, para acessar a internet dentro do carro? Não. É exatamente para esses serviços dentro do carro também, além do carro conectado, tá? Bom, aqui é a parte do IoT massivo e do Low Power Wide Area, que são os sensores e a parte de Smart Cities, tá? Que o 5G traz possível, já tem várias indústrias acontecendo nisso daí. Gente, eu tô sem aparecer o relógio aqui para mim, vocês me dão um toque, por favor, tá? Quando tiver no timing. E aí, aqui, o Self-Healing Smart Grids, imagina que um cano furou e, no caso, a Sabesp, aqui em São Paulo, ela descobre, através de uma rede de sensores, e ela própria consegue se corrigir. Então, não precisa mais mandar um técnico lá. Eles têm capacidade de, através de comunicação, até pelos próprios sensores ali, conseguir mandar ali alguma operação que vai tirar. Os veículos autônomos é algo que a gente também tá vendo bastante, né? E aí a gente entra com a frequência mais alta. Aqui tem alguns dados, acho que não é o momento exato para a gente falar deles, mas só para a gente entender um pouquinho de timing da América Latina, né, da adoção do 5G. Então, a gente teve em 2018 só. Então, pensa, o 4G está desde 2010, 2009 no Brasil,
demorou-se aí quase 10 anos para ele sobrepor a quantidade de assinantes do 3G. Então, a gente tem uma longa jornada ainda aí no 5G, e o bom da gente falar sobre isso agora é entendendo as aplicações possíveis no futuro, o que é possível a gente mexer em legislação, o que é possível a gente mexer em projetos e incentivos, para que quando o 5G chegar e as aplicações chegarem, a gente está no mesmo pé, a gente não está atrasado nisso daí. Outro dia a gente conversa com mais calma sobre esses pontos, mas alguns pontos interessantes, e aí que mexe bastante com a gente, é as ODSs ligadas, os impactos do 5G nas ODSs. Então, vem desde igualdade de gênero, qualidade da educação. Se você pega esse relatório do GSMA, até saiu agora já de 2020, vou dar uma atualizada, sai em dezembro, você pega o impacto que conectividade gera diretamente em educação. Então, falar com cidades, municípios, escolas, com essa bagagem, a importância do 5G para isso, né? E na parte de infraestrutura da indústria, né? Inovação. Então, fome zero, né? A parte de saúde também são outras perspectivas que às vezes a gente sabe, né? A gente tem faz ideia, mas quando a gente coloca em dados e coloca em reportes, né, relatórios, né, que tem um peso lá fora, então assim, ó, de 2017 para 2018, a gente vê 9% de melhoria, né? Nas ODSs, no atendimento das ODSs. De 2017, e aí relacionadas à igualdade de gênero, qualidade da educação e infraestrutura, né? Por conta de melhorar o uso de tecnologia móvel na educação, né? Vou passar aqui rapidamente, gente. Essa empresa onde eu trabalho hoje, tá? É uma japonesa, só uma referência. E aí eu peguei um relatório dela, que é um relatório para os sócios investidores, porque ela está na bolsa, né? Tem aqui a referência dela na bolsa aqui. E aí você vê a preocupação de como é que e ela é única e exclusivamente de telecomunicações, né? De teste de medição em telecomunicações, e a preocupação do quê? É prover uma sociedade segura, confortável, através do quê? A gente ajudar o desenvolvimento dos carros autônomos. Eu estou falando da perspectiva da empresa onde eu trabalho, né? Reduzir a perda de comida através de sensores, aumentar a telemedicina, ou seja, a gente suportar fazendas. Então, a gente está indo além das áreas de tecnologia hoje, conseguindo... É a mesma questão aqui do nosso próprio GT, né? A gente acaba chegando em todas as outras áreas, porque os impactos das ODSs chegam para todo mundo, né? Então, aqui alguns detalhes maiores. Então, apesar do cuidado com o 5G específico para ele acontecer, os impactos específicos a parte de segurança e saúde, a parte de supply chain, para reduzir perdas da parte, né, de recursos ambientais, né, para a gente garantir tudo isso. E aí, só compartilhando aqui, não estou fazendo propaganda, gente, porque eu decidi colocar isso daqui na apresentação, mas no sentido de, se uma empresa de telecomunicações tem essa preocupação, todas as outras empresas têm também. E a gente começar a falar mais sobre isso, porque isso aqui fica escondido em relatórios para investidores e não é colocado para a sociedade, né? Então, aqui algumas das empresas aí envolvidas no 5G, né? A maior parte delas envolvidas na criação do 5G e que estão cada vez mais envolvidas com a sociedade, tá? Essa referência. Eu queria fazer só uma brincadeira aqui, né, para o pessoal entender, aqui para vocês entenderem. Quem tiver mais espectro vai conseguir oferecer uma qualidade de serviço melhor. Então, para vocês terem em mente, para uma cobrança, né? Aí é uma parte técnica, mas a sociedade tinha que estar muito antenada com isso.
E aqui o mínimo que todo mundo deveria saber sobre o 5G. Não sei se vocês sabem, se vocês tiverem curiosidade em saber, fiquem à vontade para me perguntar, tá bom? Acho que é isso. Obrigada, Adele. Nossa, fantástica essa tua apresentação e de forma nenhuma você deve, né, excluir essa apresentação da onde você tem base de experiência na área, né, na empresa que você trabalha. Eu acho que é importante. E gostei muito do que você trouxe a respeito né, de como isso permeia os objetivos do desenvolvimento sustentável. Isso para a gente é muito interessante para a gente começar a entender como isso impacta a sociedade de forma geral. Acredito até que já tem várias dúvidas aqui. Marise, né, se você puder apresentar suas dúvidas, você também que é do mercado, né, eu agradeço. Isso. Obrigada. Eu sou Marise De Luca, eu também sou de oriunda aí de tecnologia de informação e telecomunicações, trabalhei nisso nos últimos 20 anos e eu tive envolvida também em projetos de 5G quando se começou a falar disso, tá? Sei lá, 5 anos atrás, internet das coisas, ainda era muito novo. Adriele, obrigada. Você conseguiu dar um overview de 5G em 15 minutos que eu nunca vi ninguém fazer tão bem e tão claramente. Parabéns. Mas eu fico muito contente com essa abordagem que você trouxe para cá, porque é justamente o que a gente quer no GT, né? A gente quer falar de tecnologia, uma nova tecnologia, mas que auxilie a conectividade universal, que a gente quer olhar sobre a perspectiva do impacto social. E isso é importante, porque aí começa um pouco a minha pergunta, né? Quando a gente lê a discussão que está sendo colocada em torno do 5G, infelizmente a gente não ouve falar dessa discussão. A gente ouve interesses comerciais, interesses políticos e às vezes interesses ideológicos misturados com uma discussão de tecnologia. É claro que uma tecnologia como essa, uma tecnologia que vai poder trazer um carro autônomo, que vai poder trazer os robôs, é claro que ela precisa de uma regulamentação, é claro que ela precisa de uma segurança e cuidado. Mas eu queria, Adriele, que você falasse aqui um pouquinho para a gente dessa questão, por que o 5G gera toda essa discussão política ideológica, porque, sabe, política comercial ideológica. Eu nem vou falar o regulatório, porque é óbvio que toda nova tecnologia tem que ter o regulatório de cada país. Mas de onde vem, então, a dúvida política ideológica em volta do 5G? Uma das coisas que eu vejo, tá? Falando minha opinião, e até por permear no campo, conversando com várias pessoas da área de tecnologia, um primeiro ponto é ignorância sobre a tecnologia. Então, tudo que é novo traz a ignorância junto, né? Porque a pessoa precisa conhecer um pouco melhor. E aí, a principal preocupação exatamente por não conhecer da tecnologia também, o medo maior, e aí é o medo do novo, do ser humano, de qualquer coisa nova, mas do 5G é maior ainda, porque olha o tanto de coisa que a gente vai estar integrando, conectando, e o tanto de informação que vai sair disso daí. E aí a gente já sabe, de muitos anos já escuta, informação é o novo ouro do milênio, do século 21, do 22. Eu acho que ainda vai ficar por mais alguns séculos, mas que a rede 5G, pelas facilidades de conectar e lucros de conectar itens, e que eles consigam se tornar inteligentes, mais fáceis de extrair informações,
todo mundo vai querer instalar, que é mais ou menos do fake news que a gente estava comentando, que saiu da vacina já, para sair todo mundo cadastrando no Conect SUS. Então, você tem uma facilidade que você conecta sensores na sua casa, por essa facilidade você vai lá e instala rapidão. É igual fake news, pela facilidade você vai lá e cadastra muito rápido. E depois, quem é que vai cuidar dessas informações? Então, esse eu acho que é o principal ponto de discussão política que está rodeado agora. Então, eles entraram com um processo agora de exigência também para as operadoras de uma rede. Só que aí você vê o erro da confusão da ignorância, né? É legal, assim, indiscutível, é legal a gente ter uma rede segura federal, é legal. Então, entrou como exigência no leilão do 5G. Mas entrou um segundo ponto. E a lei de dados, de proteção de dados, vai estar todo mundo conectado aí na rede 5G. O governo federal vai ter uma rede segura, separada, obrigatoriamente, para entrar no espectro. Mas você continua ainda com os dados expostos. Então, assim, a preocupação fica contraditória, né? Então, tá protegendo uma parte, eu acho que é por isso a principal discussão. Eu acho que é mais em torno de uma questão econômica, de poder econômico e poder em cima de informação, né? Não sei se você enxerga de uma forma diferente, Marise. Obrigada, Adele. Rita, né, colocou aqui uma dúvida para te perguntar. Rita, por favor, pode apresentar a dúvida e se apresentar também. Obrigada. Joia. Boa tarde, eu sou Rita de Cássia Garcia Dias, do Comitê de Educação. Adriele, eu não entendo, eu não sou da área de tecnologia, mas já deu para pegar muita coisa. A minha pergunta é especificamente como usuário, né? Que, teoricamente, 5G. Várias empresas de telefonia já estão divulgando nas suas propagandas que já está vendendo aparelhos para 5G. Ela já fornece essa tecnologia 5G. Já existe, não existe? Isso é uma propaganda, vamos colocar entre aspas, enganosa, ou é uma preparação para o que vai surgir? É real, existe, tá? Funciona. É uma preparação, sim. Então, são os novos usuários, são os primeiros usuários. Hoje, você comprar um aparelho 5G, você vai ser um dos primeiros usuários. Então, você não vai desfrutar de tudo exatamente porque a gente não tem a rede implantada em vários lugares. E é um equivalente que você tivesse comprado, sabe aquele tag de estacionamento? Então, é uma tag nova. Então, só tem no shopping do lado da sua casa. E tá ok, mas tem a outra tag que está há muito mais tempo no mercado, você passa no pedágio, você faz compra no McDonald's, enfim, é essa a diferença. Então, sim, funciona, mas é limitado, tá? Obrigada, Adele. Marise, quer dar sequência? Quero. Eu queria dar uma arrematada aqui, que é o seguinte, olhando o Grupo Mulheres do Brasil como representante da sociedade civil, eu vejo a necessidade da gente participar da discussão, tá? Participar da discussão de algo que tem impacto na conectividade, que tem impacto no cidadão, que tem impacto nas cidades digitais, que tem impacto na vida de quem precisa estar conectado, né? E aí eu queria ver, inclusive, para que a gente cuide para que essas preocupações sejam a prioridade da discussão, seja na implantação, no leilão, das empresas que poderão ser convidadas e tudo. Eu queria te ouvir um pouco e ver assim, se você sabe como estão esses arranjos para essas discussões e como a gente poderia participar e contribuir. Bom,
Nossa, é uma pergunta de $1 milhão, de $1 milhão, de euros. Qualquer 1 milhão está valendo. É uma discussão que está num nível, por exemplo, quando a gente entrou no da educação, a gente tem muitos lugares que a gente pode entrar, né, e fazer parte dessa discussão. Mas eu sinto, às vezes, essa discussão do espectro, de como é que vai ser o leilão do 5G, o nível do... Você vê o último leilão de espectro que teve dos Estados Unidos foi recorde, de arrecadação recorde dos Estados Unidos. Por quê? Né? Porque é um recurso limitado e muito valioso o espectro. Né? E a gente ainda nem faz ideia do quão valioso ainda. Né? Eu não sinto uma possibilidade de fácil, e não é que seja impossível, mas eu vejo uma discussão num nível muito alto, exatamente por essa proporção econômica. Então, e ela é muito concentrada. Então, diferente quando a gente estava discutindo conectividade entre as escolas, ela é pulverizada porque tem o poder das prefeituras, dos governos, do federal, tem várias empresas que podem chegar e fornecer o serviço. No caso específico do leilão, você vê operadoras, outras empresas de grande valor econômico, mas eu não vejo, Marise, talvez, não sei se tem outras pessoas aqui no GT, mas uma forma da gente conseguir entrar nessa discussão como sociedade civil, nesse tipo de tomada de decisão, tá? Mas sabendo da importância disso daí, a gente procurar isso, né? Eu acho que, no mínimo, assim, existe uma frente parlamentar discutindo, querendo participar da discussão da adoção da tecnologia de 5G. Levando em consideração de que esses são nossos representantes, talvez possa ser um caminho de saber o que está sendo feito por essa frente parlamentar. Acho que pode ser um caminho. Eu realmente não conheço. Nós podemos olhar assim, dentro dos trabalhos que a gente tem feito, dos levantamentos que a gente tem feito no GT, nós podemos sim olhar com alguns outros potenciais parceiros. Tem outros grupos semelhantes aos nossos. Eu acho que a gente pode colocar essa pergunta para eles e até verificar se já existe algum movimento, né, onde a gente possa se juntar. Porque eu concordo com você, é importante e eu acho que a gente precisa mesmo aprender a participar. Porque se a gente quer que conectividade seja um direito do cidadão, a gente precisa aprender a participar. Gente, eu queria só fazer um adendo que eu acho que vocês não fazem ideia. E aí, o importante da conectividade, só para fazer uma parte poética, vocês não fazem ideia onde eu estou fazendo reunião. Aquele dia eu estava fazendo reunião num centro de pesquisa. Hoje, estou no meio de uma estrada de terra. Depois de Brasópolis, interior de Minas Gerais, com 4G funcionando. Então, aí a gente vê a importância, né, da conectividade, né? Queria só fazer esse break com vocês. Não estou na minha melhor make, mas eu estou bem assessorada aqui na vista. Maravilhoso, Adele. É por isso que a gente, né, está tão empenhada aí em desenvolver esses estudos, essas conversas, essa escutativa aí, né, com diversos envolvidos, para, de fato, né, como a gente faz para essa conectividade ser universalizada, né, para chegar a quem mais precisa. E tudo começa pela tecnologia, né, pelos meios, e essa discussão ela é muito importante, a gente não tem visto ninguém falar a respeito disso, de como o 5G pode levar a conectividade, pode facilitar, né, essa conectividade
principalmente, né, em regiões remotas. E hoje você está aí com o 4G funcionando, é uma grande vitória, porque sem isso a gente não conseguiria ter essas reuniões acontecendo, né? Estamos usando nosso tempo livre sempre para fazer essas conversas, essas escutas e encontrar esse caminho, né, de buscar isso e somar esforços, né, desses tantos conhecimentos aí que tem de tantas mulheres aí pelo Brasil que podem nos ajudar a levantar discussões importantes e a gente encontrar esses meios, né? Então, super te agradeço, né, pelo teu tempo, pela contribuição. Tenho certeza que essa conversa não para aqui, a gente ainda vai ter muitas, né? E agradeço a participação de todas as mulheres que estão aqui com a gente hoje. Ter vocês aqui é o que faz realmente essa frente acontecer e tantos objetivos que a gente alcançou ao longo de 2020 que a gente ainda tem à frente em 2021. Obrigada a todas e até os nossos próximos encontros na próxima semana. Valeu, obrigada, Mi, obrigada, Marise, obrigada, Rita, obrigada, meninas todas.